Alguém ainda está anotando? Então, finalzinho da questão 1 de ontem, né? E aí vamos entrar no tema 57 da aula de hoje. Equação da reta. Notem que ontem a gente ficou trabalhando com pontos, ó, distância entre dois pontos, vimos ponto médio, tá? Agora a gente vai para a reta. Então, deixa eu apagar aqui e a gente já começa. Então, equação da reta. Pessoal, quando nós tivermos dois pontos, a gente já sabe que por estes dois pontos passa uma única reta. Então, se eu tiver o ponto A e o ponto B, somente essa reta que eu tracei passa por A e B ao mesmo tempo. Ah, não tem outra reta? Não, não tem. Aí vai ser uma curva, vai. Reta, isso é um teorema. Dois pontos definem uma única reta. Então, como é que eu posso achar a reta tendo o ponto A e tendo o ponto B? Olha aí na tua página 66. Você joga o ponto A e o ponto B num determinante. Na primeira linha eu coloco x e y, na segunda linha xa, ya, na terceira linha o xb, yb. E preencho a terceira coluna com 1. E tudo isso tem que ser igual a 0. Olha aqui, gente, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Prof, e o que eu faço aqui no x e no y? Gente, nós queremos a equação de uma reta, e a equação da reta ela tem essa cara aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Um exemplo. 2x menos 3y mais 4 igual a 0. Então, notem, ó, que o A é 2, o B é menos 3, o C é 4. Mas na equação da reta eu tenho que ter o x e o y. Por isso, eu tenho que ter o x e o y aqui. Ok? Entendido isso? Então, se eu der dois pontos para vocês e pedir a reta que passa por esses dois pontos, o que vocês vão fazer? Jogar num determinante esses dois pontos. Tá? Olha ali, bem no finalzinho da página, no retângulo verde ali, tá a equação da reta, né? E olha ali o exemplo resolvido que vocês têm. Vamos fazer. Ó, eu quero a equação da reta que passa pelo ponto A e B. O A é 2 e 3 e o B é 3 e 5. Joga nesse determinante. Não esquece de igualar a 0. E vou resolver esse determinante pela regrinha prática. Aqui, ó. 3x mais 3y mais 10. Depois, menos 9, não esquece de trocar o sinal no sentido da diagonal secundária, né? Menos 2y e menos 5x igual a 0. Isso vai dar x com x, junta y com y e número com número. Está aqui a equação geral da reta. Menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Olha se ela não é desse jeito aqui, com essas características, ó. O A é menos 2, o B é 1 e o C é 1. Tá aqui o B, ó. Ok? Essa é a equação geral da reta. E na sequência aí já aparece a equação reduzida da reta, que eu já vou explicar para vocês. Dessa geral, já vou passar para a reduzida. Sabem o que é a reduzida, pessoal? Para eu passar da equação geral para a reduzida, basta que eu isole o y
E olha aqui, o y já está praticamente sozinho aqui, ó. Então, eu vou deixar ele, né? Não tem um número multiplicando, é 1. Então, é o elemento neutro. Então, vai ficar y igual a 2x menos 1. Então, dessa maneira, eu tenho a equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta, tá? Lá na folha de exercícios que vocês têm como trabalho, tem duas questões que têm os gráficos. E aí, por exemplo, na 12 e na 13, vocês têm a representação da reta. O que você vai fazer? Você vai lá na reta e vai tirar os pontos. Tem os pontinhos lá, bonitinho. E vai jogar no determinante, você chega na equação da reta. Tá? Por isso que eu falei, o que vocês já conseguirem fazendo da folha, vão fazendo. Senão ela tem bastante coisa. Tá bom? Então, eu tenho lá o gráfico dela, que nem aqui. Como é que ficaria aqui o gráfico? Ó, eu teria o 2 e o 3, ó. Aqui está o A, ó, x é 2, y é 3, e o 3 e o 5. Aqui, ó, 3 e o 5. Então, eu teria assim a minha reta, ó. Então, eu vejo por que pontos ela passa, eu tiro os pontos, ó, 2 e 3, 3 e 5, e jogo no determinante. Então, a 12 e a 13 vocês já podem fazer. Se pedir na geral, você deixa assim. Na geral é igualada a 0. Se pedir na reduzida, você isola o y. Tá? Agora, aqui da reduzida, eu quero falar uma coisinha ainda para vocês. Vou pôr aqui em cima. A nossa reduzida ficou y igual a 2x menos 1. E esse 2 tem um nome e esse menos 1 também. E são nomes bem importantes. Esse 2, que é quem multiplica o x na forma reduzida, chama-se coeficiente angular. Pessoal, tem algumas coisas que a apostila não fala, porque ela é revisão, né? Mas como vocês não viram, vocês têm que ir complementando aí. E esse menos 1 chama-se coeficiente linear. Ok? Importante saber esses nomes. Tá? Vai anotando aí essas informações. Outra coisa que eu queria comentar, que ainda está na página 66, e eu fui seguindo aqui, fazendo os exercícios, é que se eu tiver 3 pontos alinhados, tem questões que vai falar da condição de alinhamento. Isso está ali na página 66. Diz ali, ó, considerando que o ponto P está alinhado aos pontos A e B, se eu tiver, então, assim, ó, 3 pontos alinhados, 3 pontos pertencentes a uma reta. Um sinônimo de condição de alinhamento, pessoal, é falar que os pontos são colineares. Tá? Tem questões que falam em pontos colineares. O que então são pontos colineares? Que estão na mesma linha, são alinhados. O que eu faço? Na folha de exercícios tem questões sobre isso. Aliás, é o número 3. Ó, já estou falando, estou dando umas dicas, vai marcando aí. Diz assim lá na 3. Determine em cada caso o valor de M para que os pontos sejam alinhados. O M é o X ou o Y de um dos pontos A, B, C. Mas o que eu faço? Se você tem 3 pontos que estão alinhados, ó, vou chamar de A, B e C. Você vai dizer que o X do A, o Y de A e 1, o X de B, o Y de B e 1, o X de C, o Y de C e 1, isso tem que dar 0. É isso que você vai dizer.
você vai jogar num determinante os 3 pontos e tem que dar 0. Prof, se não der 0, eles não estão na mesma linha, se não der 0. E aí, prof, se eles não estão na mesma linha, o que acontece? Dá uma olhada aqui. Se eu tenho 2 pontos que estão numa mesma linha e um está fora, vocês estão vendo que forma um triângulo, pessoal? Ou se eu tiver 2 fora e um na reta, também forma um triângulo. Tá? Porque eu posso ter 2 na reta e um fora ou vice-versa. Então, vai formar um triângulo. E aí? E se eu quiser calcular a área desse triângulo? Tem uma fórmula também que aqui nem traz. Então, eu quero que vocês anotem, tá bom? Nossa apostila aqui nem tá trazendo porque é revisão. Então, ó, se os 3 faz esse desenho aqui no teu caderno, e aí significa assim, ó, que nós vamos calcular a área desse triângulo. Prof, nós já sabemos tantas maneiras de calcular a área de triângulo, verdade? Mas essa agora é se você tiver os 3 vértices do triângulo. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai jogar num determinante, mas na frente do determinante você vai multiplicar por 1/2, porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? E aí você vai colocar os 3 pontos aqui. Ponto A, o ponto B, opa, e o ponto C. Só que aí você não vai dizer que é igual a 0, porque não é igual a 0. É igual a 0 quando eles são alinhados. Quando não der igual a 0 é porque tem uma área e é a área de um triângulo. Então, você vai multiplicar por 1/2 do determinante desses pontos. E ainda outra coisa, isso aqui é em módulo, porque é área, tá? Se você resolve esse determinante e deu menos 10, quanto que vai dar a área desse triângulo? Módulo de menos 10 é mais 10, dividido por 2, daria a área 5. Tá? Falei muita coisa? Conteúdo novo é um pouquinho mais puxado, né? Renata, Igor, cadê vocês? Vamos abrir a câmera aí, por favor. Alguma pergunta, gente? Igor? Tá ouvindo, Renata? Tá prestando atenção, minha flor? Gente, então vamos mais um pouquinho, tá? Eu tenho que seguir mais um pouquinho. Tô abrindo pelo Note aqui, tá, prof? O que é, Igor? Eu tô abrindo pelo Note aqui. Tá, legal. Pessoal, eu vou aproveitar que eu expliquei isso aqui de coeficiente angular e o linear. Mas agora eu vou dar uma ênfase aqui para o coeficiente angular. Tá? Existem 4 maneiras diferentes da gente calcular o coeficiente angular. Tá? E esse coeficiente angular nós vamos representar pela letra M. Tá? E uma das maneiras de eu achar o M já está aqui no quadro. É quando eu tiver com a minha equação na forma reduzida. O M será quem multiplica o x. Ó, na forma reduzida, a minha equação a gente costuma dizer que ela é assim. mx mais n. Então, aqui nesse exemplo, o m é
2. É quem multiplica o x, ó, o m. Ou seja, o meu coeficiente angular é 2. Ok? Isso quando a minha equação estiver na forma reduzida. Se ela estiver na geral, pessoal, a geral é assim. AX mais BY mais C igual a 0. Sabem como vocês vão achar o M na geral? Por essa fórmula aqui. Dividindo menos A sobre B. Esse A por esse B. Menos A por B. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver assim, 3x menos 5y mais 7 igual a 0. Vamos achar o M? Ó, quem será o M aqui? Menos A, que é 3, sobre o B, que é menos 5. Então, o meu coeficiente angular é 3/5. Entendido? Tá, pessoal? Estão entendendo ou tá muito confuso? Tudo bem? Essa é a segunda maneira de achar o coeficiente angular. Eu falei que tem 4. Tem questões, pessoal, que vai dar a inclinação da reta. Porque olha o que a gente está descobrindo, quem é o coeficiente angular da reta. Eles vão dar a inclinação da reta. O que é isso, prof? A inclinação da reta é assim, pessoal. Ó, eu tenho aqui uma reta, aqui está a inclinação dela. Tá? Esse é o alfa, eles podem te dar esse ângulo. Isso é a inclinação da reta. E como é que eu acho o M? Opa, eu quero o M aqui. Como é que eu acho o M tendo a inclinação da reta? Eu farei tangente de alfa. Eu farei tangente desse ângulo. Aí eu terei a inclinação, o coeficiente angular da reta. Tendo a inclinação, eu também acho o coeficiente angular. Tá? Terceira maneira. Falta a quarta. Às vezes, a minha reta está assim, ó. E aí, a minha inclinação, notem que seria este ângulo aqui, pessoal. Aí vai ficar um ângulo lá do segundo quadrante. E aí, lembrem que tangente no segundo quadrante é negativa. Tem que estar sempre associando todos os conteúdos, tá? Tudo bem? Última coisa nova que eu vou passar. A quarta maneira de achar o coeficiente angular. Vou repetir as 3. Se eu tiver a minha equação na forma reduzida, quem está multiplicando o x já é o coeficiente angular. Se eu tiver a minha equação na forma geral, eu aplico essa fórmula, menos A sobre B. Aqui é na geral. Ah, prof, e se eu tenho a geral, eu não posso passar para a reduzida? Ou se eu tenho a reduzida, eu não posso passar para a geral? E aí poderia só saber uma das fórmulas? Pode, mas eu estou dando assim bem detalhado para vocês. Tá? Se quiser juntar essas duas em uma, pode. Se a questão te der o ângulo, a inclinação, você faz tangente desse ângulo, que aí você acha o M. Prof, mas para que serve esse M mesmo? Isso não vai dar tempo de eu falar hoje, tá? Vou ter que falar a aula que vem. Esse M vai nos ajudar a achar a reta. A aula que vem eu vou mostrar para vocês. Eu vou ter um ponto só e o ângulo. Aí eu acho a reta. Que hoje a gente aprendeu quando a gente tem 2 pontos e dá para achar a reta. O que eu faço quando eu tenho 2 pontos para achar a reta? Jogo no determinante. Tá? Então, a quarta maneira, deixa eu apagar aqui, para achar o M, é quando eu tenho, pessoal,
dois pontos. Digamos que a gente tem o ponto A e o B. Então, como é que eu posso achar o M? Fazendo y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Assim, é a quarta e última maneira que eu tenho para achar o M. Mas olha só, queria falar uma coisa com vocês. Vamos ver se vocês me acompanham nesse raciocínio. Que essa fórmula, de repente vocês estão pensando, prof, por que nada disso vem na apostila? É que a apostila encara que vocês já viram esse conteúdo, e aí talvez, se vocês já tivessem visto, vocês não usariam essa fórmula. Eu gosto de dar ela no início, mas depois a maioria, sabe como a maioria faz? Se eu quero o M e eu tenho dois pontos, sabem o que a gente poderia fazer, pessoal? Achar a equação da reta. A gente não viu hoje? Quando eu tenho dois pontos, como é que eu acho a equação da reta? Jogo no determinante. E aí eu vou chegar na geral. E da geral, como é que eu chego no M? Menos A sobre B. Prof, então eu não preciso saber essa? É uma opção sua. Tem muita gente que prefere. Eu tenho lá o ponto A e o B, mais prático saber essa fórmula. Eu venho direto para essa fórmula. Mas se eu tiver que memorizar, eu acho que é muita coisa para memorizar. Então, seria legal lembrar que se eu tenho dois pontos, eu jogo no determinante, acho a equação geral, e aí como é que eu acho M? Menos A sobre B. Tá? Posições relativas entre duas retas eu não vou passar agora, então. Então, vamos começar lá, número 1. Gente, essas atividades vocês podem fazer todas, até a 4, tá? E da folha, deixa eu ver o que vocês já podem fazer da folha, lá das atividades. Eu vou marcar aqui, tá? Vocês já podem fazer 1, 2, 3 e 4, a 6, a 7, a 12 e 13. Essas vocês já aprenderam, eu já falei sobre isso, tá? Essas, então, vocês já podem tentar fazer. E aí eu quero fazer a número 1 com vocês. Marcaram? Anota aí. E vamos ver a 1. Aí da apostila, tá? Número 1 diz assim. Os pontos, aqueles 3 pontos, são colineares. Quem é K? Ó, nós falamos isso hoje. Pontos colineares. Gente, nós vamos jogar no determinante. Ó. E eu vou dizer, se eles são colineares, que o meu determinante é 0. Só isso, pessoal. E com isso eu vou achar o K. Tá? Tá acabando a nossa aula, mas tenta fazer isso aí. Eu vou fazendo até que acabe. Resolve o determinante, você só vai cair numa equação de primeiro grau, você acha quem é o K. Olha aqui. Zerou, menos 3, mais K, menos 6, mais 1, igual